Luiz Pequeno Gafanhoto, aqui quem fala é o seu professor de física, Paulo Vieira. Sejam bem-vindos! Sextou! Ah, moleque! Hoje, sexta-feira, pois é, que coisa boa, finalizando uma semana. E essa semana foi especial, cara. Eu comecei a semana com você, a gente teve aula na segunda, a gente tá tendo aula agora na sexta-feira. Que coisa boa estar mais uma aula com você. Como é que você tá? Você tá bem? Tá tudo certinho? Você conseguiu estudar durante a semana? Você conseguiu reassistir a nossa aula? Bom, se você ficou com alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, prof_Paulinho Vieira. Me manda uma mensagem, me dá sugestões, ou seja, manda um alô, diz onde você é, diz se essas aulas estão fazendo você aprender ou não. Né? Estamos aqui para a sua construção. Lembre-se que estamos juntos nessa mesma caminhada. Antes de começarmos a aula, eu quero fazer um convite a você. Você já está inscrito no canal da EducaPE? Espera aí, fala sério. Ô, Mequetrefe, a gente já tá aqui, tu não tá inscrito ainda. Fala sério, cara, vai lá. Olha, o canal da EducaPE tá repleto de vídeos de todas as nossas aulas. Você quer assistir uma aula minha antiga? Você tá gostando das nossas aulas? Tá gostando da aula de física? Quer assistir uma aula? Quer assistir de novo? Vai lá no EducaPE, bota assim, EducaPE, terceiro ano física, vai aparecer o bonitão das tapioca aqui para que você assista essa aula de novo. Quer assistir a aula de Alexandre Nogueira? Tem lá. Quer assistir a aula de Bruno Lardeão? Lembrando que a aula de Bruno Lardeão precisa de umas 3 câmeras, porque o bicho é grande, você precisa ouvir, o bicho é maior do que eu sou o nanico perto dele, tá? Quer assistir a aula do professor Flávio? Quer assistir a aula do professor Valtinho? Quer assistir a aula de Jaidete? Quer assistir a aula do professor Pimpão? Cara, vai lá, vai no Instagram. Quer assistir a aula do professor Luiz? Cara, todas as aulas estão lá para você que está aí na sua casa. Então, vai lá, curte, assina, né, aciona o sininho para que você receba sempre as notificações de todos. Olha, todo dia, cara, todo dia tem vídeo sendo postado lá no canal da EducaPE. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. E lembrando também, você vai lá, ó, vai no meu Instagram. Todo dia tem vídeo novo, todo dia tem informação para fazer você ficar apaixonado por essa disciplina que chama física. Você é apaixonado pela física? Se não é, vai lá que tu vai se apaixonar. Bom, vamos dar continuidade porque na segunda-feira a gente estava falando de quê? A gente estava dando introdução do campo magnético, a gente estava falando dos princípios do campo magnético, a gente falou do ímã, das propriedades do ímã, da inseparabilidade, dos polos, polos contrários vão se atrair, polos iguais vão se repelir. A gente estava falando da bússola, da Terra. E na aula de hoje a gente vai detalhar a respeito do campo magnético. Na aula de hoje a gente vai aprofundar os conhecimentos do campo magnético. Então, você está pronto? Você já deixou sua aguinha separada? Você já deixou seu material? Você já deixou seu lápis? Tudo direitinho para a gente começar a aula? Então, vem comigo que a gente vai ter uma aula especial para você. Sextando, meu velho, sextando, acabando nossa semana com aula de física. Tem coisa melhor? Tem não! Ah, mequetrefe! Então, vamos embora, começando nossa aula. Abre na tela aí, Aninha. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que entender. A gente falou que o campo magnético, ele pode ser natural, ele pode ser induzido. Na aula de hoje a gente vai entender que a passagem da corrente elétrica por um fio condutor, essa passagem ela vai gerar um campo magnético. Então, sempre que houver uma corrente elétrica passando por um fio, esse fio vai ter um campo magnético. Em cada ponto, o vetor campo é perpendicular ao plano definido pelo ponto do fio. As linhas de indução magnética são circunferências concêntricas ao fio. Aí você deve estar, professor, não estou entendendo nada. Aninha, abre para mim. Ó, lembrando que eu quero fazer um convite para você, tá? Você sabia que Aninha... olha, ouve aqui agora, Aninha destituiu, tá certo? O nosso Beto. Começou aqui a matriarcado, tá? Aninha, ela tá com um canal, tá certo? Especial aí para você. Então, vai lá, te inscreve no canal de Aninha, Noticipe. Tá? Vai lá, ó, Noticipe, tá? Vai lá que vai ter informações bacanas para você. Então, preste atenção. Imagina aqui que esse microfone é o nosso fio. E aí eu queria que você fizesse um legal com a mão. Faz um legal com a mão, beleza? Faz um legal, pega a tua mão direita, faz um legal. Faz um legal e o teu polegar, ele vai representar o sentido da corrente elétrica. Então, se minha corrente elétrica, ela está vindo de baixo para cima,
Se a corrente elétrica ela está vindo de baixo para cima, você vai posicionar o seu dedo fazendo legal e vai abrir a sua mão como se fosse uma varredura. Então perceba que há um movimento circular sendo formado. Esse movimento do seu dedo é o movimento do campo magnético. Então perceba aqui, ó, vamos lá. Deste lado de cá, desse lado aqui, você tem o campo magnético. Olha, chama. Só os dedinhos, olha. Ou seja, o campo magnético desse lado de cá, ele estaria saindo. Mas do outro lado, o outro lado aqui, veja que ele faz o movimento circular. E desse lado de cá, olha, o campo estaria entrando. Então, sempre você vai ter um referencial. De um lado, o campo saindo e do outro lado, o campo magnético entrando. Abre na tela, Aninha. Muito bem, pessoal. Então, veja aí que o sentido do campo magnético, as linhas de campo magnético, essas linhas, elas vão ser geradas pela corrente elétrica e que foi estudado, né, por Ampère, que estabeleceu a regra para determiná-la como regra da mão direita. Isso que a gente acabou de fazer aqui, ó. Faz o polegar e faz o movimento de varredura. Segure o condutor com a mão direita, aponte o polegar no sentido da corrente. Os demais dedos dobrados fornecem o sentido do vetor campo magnético. Então, ó, eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa imagem, porque aí a gente tem 3 referenciais. A gente tem o primeiro referencial. Abre para mim, Aninha. Abre para mim, Aninha. Gente, olha, nessa primeira imagem daqui, nessa primeira imagem que vocês estão vendo aqui, vocês têm a imagem, abre agora na tela, Aninha, que eu já mostrei qual é a imagem que eu quero que eles vejam. Você tem a imagem de uma pessoa que está lateralmente vendo as linhas de campo. Veja que ele tem esse formato circular, a corrente está subindo e você tem a imagem do campo. Nessa imagem do meio, que é a vista de cima, veja que você tem esse pontinho, tá? Aí eu queria que você prestasse atenção em mim. Aninha, volta para mim. Gente, presta atenção. O campo magnético, ele é uma grandeza matemática chamada de produto vetorial, tá? Paulinho, o que é um produto vetorial? É quando você tem um vetor que a resultante desse vetor, ela não está no plano da folha. Até hoje, até o presente momento, todos os vetores que vocês fizeram eram vetores planos, vetores escalares, que você desenhava os 2 vetores, fazia a resultante pela regra do paralelogramo, e o vetor resultante, ele era um vetor que era desenhado no mesmo plano. Agora não. Agora o nosso vetor ele vai obedecer o que a gente chama da regra da mão direita e que ele vai ter esse formato daqui. Ó. Veja que o formato que a gente vai ter vetorial, ele sempre vai ser um plano tridimensional que você vai estar estudando. Você tem uma direção, outra, e veja que o meu polegar, ele sempre está fora do plano. Isso chama-se produto vetorial. Então, para representar que algo está saindo, a gente põe um pontinho, tá? Eu queria que você imaginasse agora uma flecha. Então, na flecha, você tem a ponta da flecha, que indicando o momento que ele sai. E o momento que ele entra, que ele está entrando na folha de papel, você está vendo a parte de trás da flecha, que é um xizinho. Então, olhou um ponto, está saindo. Olhou um x, está entrando, beleza? Essa é a relação que você tem no vetor campo magnético, tá bom? Aninha, abre na tela, Aninha. Então, ó, vejam que a vista ao lado, que essa é a vista que eu quero, vocês estão percebendo aqui o x e o ponto, ou seja, onde tem x é o vetor campo magnético entrando, onde tem um ponto é o vetor campo magnético saindo. Esse valor do campo magnético, ele vai ser calculado por uma regra chamada de lei de Biot-Savart, onde o campo magnético que vai ser obtido por um fio condutor retilíneo, ele vai ser determinado por esse μ0. Aí você diz, oxe, professor, esse μ é aquele coeficiente de atrito? Abre para mim, Aninha. Ah, Paulinho, eu já vi esse μ lá na força de atrito. É o mesmo? É não, viu? Esse μ não é o mesmo. A gente está tendo esse μ como permissividade magnética. Presta atenção, permeabilidade magnética. Permeabilidade magnética. A permeabilidade magnética é a característica magnética que você vai ter do meio, esse μ. Essa permeabilidade é um valor fixo de 4π, é aquele pizinho matemático, vezes 10 a menos 7. Então, Paulinho, esse valor vai ser fornecido? Sempre é fornecido, porque não há necessidade de você saber valores fixos, tá certo? Então, pela lei de Biot-Savart,
você tem o campo magnético em um fio condutor calculado pela seguinte expressão. Abre na tela, Aninha. Ok, você tem o μ0, permeabilidade magnética. O I é a corrente elétrica que você tem passando pelo fio condutor. O π e a letrinha D. Paulinho, o que significa essa letra D? Essa letra D é a distância do fio ao ponto onde você quer calcular o campo magnético. Então, sempre que você tiver em um fio retilíneo, você vai fazer o legal com o seu polegar indicando o sentido da corrente. Então, se corrente vai para cima, corrente vai para baixo. Faz a varredura para ver o sentido do campo magnético. E se eu estou falando que meu fio ele é retilíneo, o valor desse campo vai ser obtido por μ vezes I, ou seja, a permeabilidade vezes a corrente, dividido por 2π vezes a distância do fio até o ponto. Por exemplo, imagine que eu sou o fio, tá certo? Nós está aqui um fiozão, fio diâmetro grandão, e aí eu estou a uma distância, então você pega 1 metro de mim, então esse D vai ser 1 metro. Ah, Paulinho, eu estou afastado 2 metros, então essa distância vai ser 2 metros. Então esse D é a distância que você tem do fio ao ponto onde você está calculando o campo magnético. Você está entendendo direitinho? Ó, manda a tua resposta, a gente está aqui, estou com o celular aqui, estou olhando você, quer participar ao vivo? Manda mensagem que a gente está aqui olhando, tirando suas dúvidas em tempo real, feito caldo de cana. Vamos embora, Aninha, abre na tela aí, porque dando sequência, ó, a gente vai fazer agora um exemplo para ver se a gente aprendeu direitinho. Vê só, eu tenho aí um fio condutor extenso no vácuo, é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Calcule o valor da intensidade do vetor indução campo magnético em um ponto P que está distante 20 centímetros do condutor. Indique o sentido do vetor. Então veja, se a corrente está subindo, o campo magnético no ponto P, ó, abre para mim, Aninha. Gente, faz o seguinte, pegue seu polegar, você vai posicionar seu polegar sobre a folha de papel. Imagine que aqui, ó, diante de mim, eu tenho uma folha de papel. Então, a minha mão aqui é a minha folha de papel. Você vai posicionar o seu polegar na folha de papel e veja aqui, ó, vou ficar bem pertinho de você, ó. Polegar aqui, ó, polegarzinho, folha de papel, ó, veja que desse lado de cá você tem um campo que está entrando e do lado oposto saindo. Sempre de um lado entra e do outro lado sai, tá certo? Então veja que no ponto P você tem um campo entrando e se ele está entrando é representado pelo X. Então eu já sei que a imagem do campo magnético no ponto P são os xzinhos. Abre na tela, Aninha. E aí vamos para a equação da lei de Biot-Savart, tá? μ vezes I, 2πd. Ou seja, 2πr, 2π vezes a distância. O μ é o 4π vezes 10 a menos 7, que é um valor fixo. A corrente 5 amperes. Lembrando que o 2 e o π é um valor fixo, né? São numerais. E a distância obrigatoriamente tem que estar em metro, tá? Não pode esquecer disso, que distância tem que estar em metro. Passando 20 centímetros para metro, 2 vezes 10 a menos 1. E veja que quando a gente resolve essa operação, ó, estão percebendo que tem um π em cima e um π embaixo? Corta os π's, tá certo? Veja que embaixo tem 2 vezes 2 dá 4. 4 cancela com 4, sobra 5. E 10 a menos 7 com 10 a menos 1 dá 10 a menos 6. A unidade, abre para mim, Aninha, a unidade de medida de um campo magnético é a unidade chamada Tesla, que é uma letra T maiúscula, tá certo? Um campo magnético tem a unidade chamada de Tesla, tá certo? Bom, agora a gente vai falar de um campo magnético em um espiral. Abre na tela, Aninha. O campo magnético de uma espiral, então imagine uma circunferência, tá certo? Então, nessa circunferência, você vai ter um campo magnético. Eu queria te mostrar uma coisa bem interessante, tá certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Abre um minutinho. Tá, Aninha? Abre na tela aí, Aninha, por favor, por gentileza. Abre na tela, pessoal. Eu queria mostrar a vocês a imagem da indução do campo magnético, tá certo? Eu tenho aqui, tá certo, 2 ímãs. O primeiro ímã é um ímã de barra, ó, polo norte, polo sul. Estão vendo aí? Polo norte, polo sul. E aqui, ó, eu tenho chamada linhaça de metal, tá certo? O que é que vai acontecer? Se eu pego essa linhaça de metal aqui, ó, vê que bacana que a gente vai formar. Veja que eu consigo fazer as linhas de indução do campo magnético sendo produzidas por meio do campo. Veja que o campo magnético, ele tá, ó, eita, vê aí, ó, que eu estou conseguindo gerar um movimento do meu campo. Ó, ficou bacana essa imagem, tá certo? Por meio
tá, do ímã. Então, essa linhaça de ferro, ela orienta, ela é um demonstrador do campo magnético que a gente tem. Então, quando o fio agora, ele tem um formato circular, presta atenção. Antes eu tinha um fio retilíneo, aí eu peguei agora o fio, enverguei ele, deixei ele no formato circular. O campo magnético que vai ser produzido nele, abre na tela, Aninha, ele vai ser medido de uma forma diferente. Então, considere uma espira circular, onde foi dobrada na circunferência, onde você tem um centro da circunferência. As linhas de campo podem entrar de um lado da espira e sair pelo outro lado. Então, veja que meio que a gente vai ter uma polarização, né? Lembre-se que o ímã, ele tem um campo magnético saindo do norte e sul. Então, veja que quando a corrente elétrica passa por esse fio ele vai se tornar um ímã, né? E como é que eu calculo o campo magnético desse ímã? Vejam a diferença, que a intensidade do campo magnético, a diferença de um fio retilíneo para um fio circular é que nós não temos o π no denominador. Veja que o campo magnético ele tem basicamente a mesma equação. Então é só lembrar que no fio retilíneo tem π e no fio circular não tem π. No fio retilíneo tem π, no fio circular não tem π. Então vamos ver aqui, ó, que quando nós temos essa bobina, né, essa espira, note que a espira vai ter dois polos, o polo norte e o polo sul. Lembrando que quando o ímã sai, ou seja, quando você tem a saída do campo magnético, você tem ali o polo norte e na entrada o polo sul. Então veja que aí a gente tem Jupi e Jaspion. Tá? Tem Jupi e Jaspion. Jupi é o observador 1 e Jaspion é o observador 2. Vejam que Jupi, que é o nosso observador 1, ele está vendo o campo magnético saindo. Então, onde Jupi está, que é o observador 1, é o polo norte. E onde Jaspion está, veja que ele está vendo o campo saindo, então ele está diante do polo sul. Então, o observador 2, as linhas de indução da espira entram na face que estão voltadas para ele, portanto, para ele, essa face da espira se caracteriza pelo polo sul, tá certo? Mas, ô Paulinho, e se eu fizer várias espiras uma com a outra? Tipo um caderno, uma espiral do seu caderno, tá? Então, imagine uma espiral do seu caderno, tá? Sendo de metal e uma corrente elétrica vai passar por esse espiral. Essa bobina que você está criando, que você já deve ter visto essa bobina em outros lugares, sabe aonde? Nos transformadores, né? Nos motores. Então, esse fio em um formato circular, gerando essa bobina, a corrente elétrica, quando passar por ele, vai gerar um campo magnético também. E veja que a intensidade desse campo vai ser um pouco diferente. Abre na tela, Aninha. Então, vejam que esse campo magnético agora vai depender do número de espiras. Então, antes, estão lembrados que a gente tinha o campo magnético, era μ2r, porque é um campo circular. Agora que eu tenho várias bobinas, eu vou acrescentar o número de espiras que estão sendo formadas. Então, quanto maior o número de espiras, maior será o campo magnético. Então, os polos de uma bobina chata, né, ou seja, você pegou essa bobina, essa espiral, fez lá o ímã, ele vai ter as características igual a de um ímã. Então, se eu aproximar o ímã de uma bobina, verifica-se que o polo norte vai atrair o polo sul da bobina e repelindo quando as polaridades forem iguais. Então, Paulinho, como é que eu sei qual é o sentido da corrente elétrica nessa bobina? Se eu aproximar o ímã e ele se atrair, eu sei que ali é o polo sul. Se eu aproximar o ímã e ele se afastar, eu sei que ali é o polo norte, porque os polos iguais se afastam, e dessa maneira eu posso saber o sentido da corrente elétrica, tá certo? Vamos fazer um exercício para a gente ver se aprendemos direitinho ou não. Dado uma espira circular no vácuo com um raio de 4 π centímetros. Olha, eu queria chamar a sua atenção. Aninha, abre para mim, por favor. Eu queria chamar a sua atenção, você que está aí na sua casa, que veja que o raio agora, ele tem o valor de π e ele está em centímetros. Lembre-se, não posso deixar em centímetro, tenho que passar para metro, tá bom? Volta, Aninha, para a questão. É sendo percorrida por uma corrente elétrica de 2 amperes no sentido indicado na figura. Determina as características do vetor do centro da espira. Olha, pessoal, veja que a corrente elétrica, ela está saindo, tá? Ó, volta para mim, Aninha. Volta para mim, gente. Imagina, então, que eu tenho aqui a minha espira, tá certo? A minha espira é
projetou aqui esse controlezinho de passar o slide, tá certo? Então imagine aqui que essa é a pontazinha da circunferência. Eu tinha a circunferência, eu peguei uma partezinha dela. Veja que a corrente elétrica, ela está fazendo esse movimento que eu estou te mostrando. Então significa que do lado de fora da corrente, do fio, você tem um campo que está indo para a parte de baixo, e quando você tem um movimento pela parte de dentro, veja que o campo está subindo. Então significa que nessa imagem daí que você está vendo na tela, você tem a espira, o campo magnético saindo. Volta para mim, Aninha, volta para mim. Olha, pessoal, vem cá para essa imagem, vem cá para essa imagem. Você tem aqui, ó, a corrente fazendo esse movimento. Então do lado de fora, você tem a corrente descendo, mas quando vem aqui na parte de dentro, ó, esse campo magnético ele está subindo, ele está indo para cima, essa imagem que você tem, beleza? Aí ele quer saber, a gente já definiu o sentido, agora a gente vai calcular o valor dele. Como é que eu calculo esse campo? Mi vezes a corrente dividido por 2R. Aí a gente vai ter só o cuidado de passar a distância, né, o raio para metro, é só multiplicar por 10 a menos 2, e vamos lá aplicar os números. Então, Mi, 4π vezes 10 a menos 7, a corrente vale 2. O 2 é um numeral, não vai mudar, vezes 4π vezes 10 a menos 2. Veja que o 4 cancela o 4, o 2 também cancela o 2, o π cancela com o π, sobrou 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 2, e aí é só lembrar de tio Valtinho. Tio Valtinho, cantando as músicas dele, deve ter cantado uma música especial que diz que divisões de bases iguais, repete a base, subtrai os expoentes. Então você, ao subtrair os expoentes, menos 7, subtraído de menos 2, menos com menos dá mais. Menos 7 com mais 2 vai dar menos 5. E tá aí, ó, 10 a menos 5 Tesla, o valor do campo magnético. E aí, gostou? Bom, para a gente finalizar nossa aula, a gente vai falar agora do solenoide. O solenoide é quase a mesma história da bobina, tá certo? Onde você tem o campo magnético, tá bom? Sendo em um formato de uma espiral. Abre na tela, Aninha, para a gente fechar a nossa aula. Então, o solenoide é um dispositivo de um fio condutor que está enrolado na forma de espiras justapostas, que a gente já viu. O campo magnético produzido próximo ao centro do solenoide, da bobina, ao ser percorrido por uma corrente elétrica, é praticamente uniforme. Então, o que é que a gente tem aí? Ó? Veja que na imagem do solenoide, dentro dele, você tem a imagem, as linhas de campo sendo perpendicular. Lembrando que do lado de fora sai do polo norte e entra no polo sul, mas do lado de dentro, gente, olha para mim, Aninha, volta para mim. Veja aqui, ó, do lado sai do polo norte, vem para o polo sul, mas internamente é do sul para o norte. Então não pode esquecer essa sequência, tá certo? Então como é que eu calculo o campo magnético dentro de um solenoide? Esse campo magnético agora vai depender do Mi, que é a nossa permeabilidade magnética, vai depender do número de espiras, e agora a gente vai ter uma característica, abre na tela aí, Aninha, a gente vai depender da corrente e do comprimento. Então a gente tem a corrente e comprimento sendo valores que vão interferir no campo. Então, como é que a gente vai ter a aplicação desse solenoide? Você tem nos eletroímãs, você tem, tá, na indução do núcleo de ferro de um eletroímã, tá? Ou seja, você vai ter um guindastre e esse guindastre ele vai utilizar, tá, um metal, onde no metal você vai ter essa bobina que quando passar uma corrente elétrica vai ter características magnéticas, tá certo? E aí, pessoal, vamos pegar um exemplo. Um solenoide de 1000 espiras por metro está no vácuo e é percorrido por uma corrente de 5 A. Qual a intensidade do vetor indução campo magnético no interior do solenoide? É só lembrar que no solenoide, Mi, número de espiras correntes dividido pelo comprimento. Mi é aquele valorzinho fixo, 4π vezes 10 a menos 7. O número de espiras são 1000. Veja que eu botei aí 10 a terceira. A corrente elétrica vale 5 e ele fala lá no enunciado que é espiras por metro. Então quer dizer que o comprimento é 1 metro. Então o campo magnético 2π vezes 10 a menos 3. E aí, pessoal, você gostou? Você entendeu direitinho? Então nossa aula de hoje a gente aprendeu a medir o campo magnético, tá certo? Por um fio condutor, por um fio circular e por um solenoide. É importante você entender as características de cada um desse fio e do sentido do campo magnético. Bom, se você ficou com alguma dúvida, eu convido você a assistir essa aula novamente e mandar uma mensagem lá no meu Instagram. Agradeço a você de todo o coração por mais uma semana que eu pude estar na sua casa. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!